Diego Pato, Lucas Huck, Ash Williams e Fion Davis tiveram uma ótima performance no Raw Grappling. Será que algum desses vai ser o campeão da DCC? Então fique aí comigo para você saber mais sobre isso. Neste domingo, dia 3 de julho, o que não faltou foi evento. Tivemos o Honor Submission Challenge, que inclusive já saiu um vídeo aqui no canal falando dos resultados. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão. E também tivemos o Raw Grappling e o UFC Fight Pass Invitational 2. E nós vamos falar de todos os resultados aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra você não perder. No vídeo de hoje, falaremos sobre o Raw Grappling, onde tivemos um undercard, um card preliminar e um card principal com 4 lutas, com atletas em peso que estarão lutando na DCC. Na primeira luta, tivemos o Diego Pato contra o Ethan Creliston. Cara, o Pato me surpreendeu demais e de maneira muito positiva. Confesso que eu estava com um pouco de medo dessa luta contra o Ethan Creliston, mas foi total domínio do Pato. O Ethan só se defendeu nessa luta, enquanto o Pato só atacou. Tá, eu sei que o Ethan acabou de sair de uma cirurgia e, se eu não me engano, essa foi a primeira luta que ele fez depois da cirurgia. Mas o que mais me impressionou no Pato foram as suas entradas de chave de pé. Elas foram de muita confiança e com bastante flexibilidade. E ele fez entradas modernas de ripping. Eu vou mostrando pra vocês durante a luta enquanto eu vou comentando aqui. Então, na minha opinião, o Pato está no páreo para levar essa categoria até 66 quilos do ADCC. Ele mostrou um jogo muito agressivo e de bastante controle. O Pato jogou mais por baixo e pela luta ele queria duas coisas: pegar as costas do Ethan, que ele não conseguiu, mas tentou por várias vezes, e atacar chave de pé. Principalmente esse ataque aqui de ripping, ele tentou por várias vezes. Já tem vídeo aqui no canal explicando como que faz isso. O Jacob Couch usa ela demais. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você. Então, pelo que eu percebi, essa luta do Pato foi pra testar esses dois jogos para o ADCC: pegada de costas e chave de pé. Ele não quis trocar queda com o Ethan, já aceitou logo para trabalhar essas duas coisas. E pelo que deu para perceber, com esse jogo ele consegue pontuar, porque quando ele tá na embolação, atacando o pé, acaba ficando por cima. Então é um jogo interessante sim para o ADCC. Porque lá tem um período que vale apenas finalização e depois tem um período que já começa a valer pontuação também. Olha esse outro movimento também de ataque de pé do Pato. Ele está de 50, sua 50 está bem alta e ele está conseguindo esconder o seu pé atrás do Ethan. E olha que aparentemente o Pato é menor que ele. E escondendo esse pé torna bem difícil para o oponente também atacar o pé. Então o que o Pato fez? Ele abraçou a perna contrária do Ethan para derrubar ele e controlá-lo. Porque a defesa do Ethan é ter essa perna solta para ele poder se movimentar, subir, se desvencilhar dessa situação. Mas o Pato dominando essa perna, acaba que o Ethan fica sem movimento nenhum, sem defesa, fica somente da cintura para cima, disponível para se defender. Então ele fica usando mais os braços, fica puxando, e uma hora ou outra ele não vai mais conseguir, porque o Pato vai usar o corpo todo e vai acabar pegando a chave de pé. E segurando essa perna, o Pato tem várias opções. Ele pode atacar uma botinha nessa perna, ele pode também variar para a cruzeta, que é o Cloverleaf Calf Slice ou Cloverleaf Leg Lock, que o Kainan Duarte fez no Matheus Diniz no Road to ADCC. Tem vídeo aqui no canal mostrando como faz ela. Apesar dele ter feito do ripping, da 50 também vai. Mas apesar de você ter várias outras opções também de ataque nessa perna, o que a pessoa quer é a perna que está entre as suas pernas, é a perna dominada,
que é para atacar um Heel Hook nela. E por isso que você vê que o Pato vai calçando o calcanhar com o seu braço. Quem faz muito esse domínio é o Gordon Ryan. Na luta dele contra o Cyborg, ele fez isso. Dominou a outra perna para impedir a defesa do Cyborg, e então ele calçar o calcanhar daquela perna que está dominada e assim atacar um Heel Hook. O Danaher explicou o passo a passo disso em uma entrevista com o Joe Rogan. Muito interessante. Mas apesar de que na luta do Gordon ele estava de Ripping e não de 50 como o Pato, mas a ideia é a mesma. Ah, e pra quem tá perdido, o Ripping é a cruzada de perna de fora pra dentro. Então, não tivemos finalização no tempo regular, então a luta foi para o overtime, que valia a pontuação e tinha duração de 2 minutos. E isso me preocupa um pouco com relação à estratégia do Pato, porque você via que a todo momento ele queria finalizar e não estava buscando a pontuação nesse momento. E ele tinha a oportunidade para poder pontuar, mas ele queria finalizar. E ele poderia ter perdido caso o Ethan pontuasse na frente dele. Eram só 2 minutos de luta. No ADCC, começa valendo só finalização. Mas depois tem um período que a pontuação começa a entrar em vigência. E aí é hora do atleta saber que ele tem que fazer essa troca. Não é mais o momento pegar a todo custo, é o momento de vencer. E girar essa chave é muito difícil. Eu sei disso porque eu lutei o ADCC Trials. Eu queria tanto finalizar que acabou que eu tava perdendo na pontuação. Se não fosse o Vitor Dori e o Dudu gritando, dizendo que eu estava perdendo, eu teria perdido a luta. E aí foi que eu comecei a jogar pelo domínio, pela pontuação. Então os coaches têm um papel crucial nisso. Então a luta ficou 2-2 e na decisão o Pato levou essa. Tivemos então o Thiago Macedo contra o Ash Williams. Como eu já expliquei no vídeo passado, era para ter sido o Gabriel Souza contra o Ash, mas o Gabriel está com problemas legais para viajar e não pôde mais uma vez lutar. Então, na luta do Thiago contra o Ash, no tempo regular, foi de total domínio do Ash. Mas não tivemos finalização. A luta então foi para o overtime e o Thiago quase pegou o Ash em um brabo choke. Mas o tempo acabou e por decisão o Ash Williams levou essa. Tivemos a Vitória Vieira contra a Ffion Davis. Cara, eu me amarro em ver a Ffion Davis lutando. A minha aposta é que ela chegue na final da DCC. A Ffion sentou, foi para as costas da Vitória. A Vitória se defendeu muito bem dos ataques, inclusive, mas a Ffion variou para o seu armlock mortal e acabou levando essa por finalização. E na última luta da noite tivemos o Hulk contra o Thomas Brecker. Cara, a luta pegou ar. Eu me amarro quando trocam queda com o Hulk. Rola altos pescotapas quando acontece isso. Por mim, pode ficar em pé a luta inteira porque fica muito animada. Mas o Thomas deu uma pelada. Por que acontece? O Hulk, a todo momento, colocava as 2 mãos nele no pescoço do Thomas e ficava puxando pra baixo. Dava um puxão forte. O Hulk é menor que ele. E o Thomas não estava fazendo postura de wrestling. Ele estava mais ereto. O que facilita as entradas nas pernas. Só que o Thomas, ele é bom de queda e ele estava esperto. Estava esperando só o Hulk entrar para ele dar um sprawl. E como ele é maior e aparentemente mais forte que o Hulk, não seria interessante o Hulk ficar ali embaixo. Então o Hulk toda hora colocava as 2 mãos no pescoço do Thomas e puxava para baixo. Acredito que ele estava tentando criar um espaço para ele poder entrar nas pernas, na cintura do Thomas. Porque ele fazendo esses puxões e não entrando, deixa entender na cabeça do Thomas que ele só vai puxar e não vai fazer a entrada. E assim ele consegue pegá-lo desprevenido. Mas o Thomas pegou ar, acusou o golpe e ficou dando os tapas mais fortes. E o Hulk lá continuou na missão concentrado. E o Thomas mostrando que estava incomodado com aquilo. Eles entraram de queda um no outro, mas sem sucesso. Então o Thomas sentou. Aí foi que o barraco desabou, porque o Hulk pegou as suas costas, foi pro triângulo e finalizou no combo, braço torcido e triângulo apertado. Hulk Smash! Caraca, esse ADCC vai ser muito doido. Ffion Davis, Ashton Williams, Diego Pato, Lucas Hulk e Ethan Creedence. Você acha que algum desses vai ser o campeão da DCC? Se sim, qual ou quais? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias.
todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses 3 videozinhos aqui pra você. Como eu já havia informado anteriormente, é um mostrando a luta da Rafa na DCC. O outro é mostrando essa finalização do Jacob Couch, que ele faz muita entrada de Rip, que o Pato tentou fazer várias vezes no Ethan Creliston. E o terceiro é falando dos resultados do Honor sobre Mission Grapton. Se você não assistiu nenhum desses vídeos, assista porque eu recomendo.